composta pela massa do plasma e células sanguíneas, nutrientes, enfim. E muito obrigado quem começou a gravação. Deixei 2 lembretes aqui e eu esqueci de pôr para gravar. Brigadão mesmo. Então, quando o meu sangue está presente dentro da minha artéria, ele está em contato com a parede da artéria. Ele está em contato direto com essa parede da artéria. Tá? Quanto mais sangue eu tenho, maior é o contato do sangue com a parede da artéria. Quanto menos sangue eu tenho, menor é o contato com a parede da artéria. Então, quanto mais sangue eu tenho, maior é a força que o sangue vai fazer na parede da minha artéria. Quanto menos sangue eu tenho, menor é a força que esse sangue faz na parede da minha artéria. Então, é dessa forma que nós vamos definir pressão. Pressão é uma força aplicada e distribuída numa determinada área, numa determinada região. Se eu falo de pressão arterial, eu estou falando da força que o meu sangue está aplicando em todo o meu sistema arterial, da aorta até as arteríolas e meta-arteríolas. Todo o meu sistema arterial, eu tiro uma pressão média, e essa pressão média é a força que o sangue imprime na parede das artérias, quando ele está passando por aquela região. Se eu estou numa situação onde eu tenho aumento da minha pressão arterial, seja aumento do fluxo sanguíneo, seja aumento da quantidade de plasma, eu vou ter aumento da quantidade de substâncias que compõem o meu sangue, e aí, consequentemente, eu vou aumentar a pressão aplicada nas minhas artérias, ou eu aumento a quantidade de sangue em si, seja por aumento de fluxo ou por maior condutância do meu vaso. Né? Ou seja, de todo jeito eu aumento a quantidade de sangue. Eu posso aumentar a quantidade de sangue normalmente ou aumentar a quantidade de substâncias presentes no meu sangue. Mais sangue, mais força sobre a parede das minhas artérias, mais pressão dentro da minha artéria. Então, toda vez que eu... A panela de pressão da casa. O que é a panela de pressão? Panela de pressão é um recipiente, um invólucro fechado com alimento, água, na maioria das vezes, né, na panela de pressão, e vapor. Esse vapor ele sai por um espaço muito específico da minha panela de pressão. A maioria do vapor está concentrado dentro da minha panela de pressão. Consequentemente, esse vapor concentrado faz com que a retenção de calor dentro da panela de pressão seja maior. E o vapor, necessariamente, está exercendo pressão sobre os lados, as paredes da minha panela. O vapor está tentando sair da panela, ele está apertando a parede da minha panela. Como a minha panela é toda vedada para que essa pressão não vaze, para que o máximo de pressão seja contida ali, em quantidades seguras, né, para a panela não explodir e eu consiga ter a minha retenção de calor naquela panela de pressão, em resumo, a minha panela de pressão retém calor e funciona e chama a panela de pressão porque ela mantém sequestrado ali dentro o vapor que é liberado do meu alimento e esse vapor exerce pressão sobre a parede da minha panela, sobre as laterais da minha panela. E aí, essa pressão do vapor faz com que a minha panela atinja altas temperaturas e mantenha aquela temperatura ali dentro cozinhando o meu alimento, para que eu não perca essa temperatura para o ambiente. Então, a pressão da minha panela de pressão é a pressão que o vapor faz na parede da panela. A pressão arterial é a pressão que o sangue faz na parede da artéria quando ele está passando naquela artéria. Tá? Então, pressão é a aplicação de uma força sobre uma determinada área. Volume é a quantidade de espaço ocupada tridimensionalmente por um corpo. Tá? Então, seja um corpo humano, seja um recipiente, uma caneca d'água, volume
vai ser a quantidade de massa que eu vou ocupar em 3 dimensões nesse recipiente, nesse invólucro, tá? Como assim 3 dimensões? Vamos lá. Visão em uma única dimensão, ou só é no meu lado horizontal, ou só é no meu lado vertical. Visão em 2 dimensões, aí eu tenho uma área, né? Porque eu tenho um lado vertical e um lado horizontal. E aí o lado vertical vezes o lado horizontal, tenho a minha área. Volume, eu estou falando de 3 lados, de 3 dimensões. Eu estou falando do vertical, do horizontal e eu estou falando do transversal. O meu papelzinho aqui, ele tem um volume também. Claro que o volume do papel é bem menor que o volume da minha caneca, tá? Ou seja, a quantidade de massa que preenche em 3 dimensões, vertical, horizontal e transversal do meu papel, é menor do que a quantidade de massa que preenche em 3 dimensões da minha caneca, tá? Então, o preenchimento tridimensional em 3 dimensões de um espaço, por um corpo, por um objeto, é chamado de volume. Se eu estiver falando de um objeto sólido, eu vou falar de centímetros ou metros cúbicos para poder mensurar o meu volume. Quando eu vou comprar areia, eu não compro areia por peso, né? Porque seria inviável calcular grandes quantidades de peso, eu precisava de uma balança absurda para calcular a massa dessa areia. Então, eu calculo a minha areia por metro cúbico, ou seja, eu pego o espaço de 1 metro cúbico, ou seja, de 1 metro vertical por 1 metro horizontal por 1 metro transversal e vejo quanta areia cabe dentro daquele metro cúbico. Se eu fosse falar de litro, eu estou falando especificamente de líquido, tá? Da mesma forma, eu falei da areia, mas o nosso corpo ocupa espaço em centímetro, metro cúbico. Apesar dele ser boa parte água, né, o nosso corpo tem muita estrutura sólida, então a gente utiliza centímetro, metro cúbico. Só se eu tirar sangue, se eu tirar alguma substância líquida. O leite vem medido em litro. Quando eu compro leite no mercado, eu meço o leite em litro. Por quê? Eita, olha o celular aí, gente. Tá tocando. O leite eu meço em litro. Faço a mensuração do meu leite em litro. Por quê? Porque é líquido. Eu vou medir um volume tridimensional da mesma forma, mas de líquido. Se eu for falar de massa sólida, é centímetro ou metro, dependendo da quantidade dessa massa. Bom, tá silencioso, tá tranquilo. Centro de gravidade, galera. Centro de gravidade já é um pouco mais complexo. Centro de gravidade já requer uma técnica maior da nossa parte. Centro de gravidade ou centro de massa é o ponto ao redor do qual o meu peso corporal está igualmente equilibrado, independente da posição do meu corpo, tá? E, consequentemente, o deslocamento desse centro de massa indica movimentação do meu corpo. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Aqui vai demorar, vai tomar um pouco mais de tempo para a gente poder fixar. Tô aqui com o meu corpo humano. Cabeça, ombro, joelho e pé, já diria Xuxa. Estando de pé, eu consigo manter o meu equilíbrio. Eu consigo manter a minha estrutura óssea e muscular organizada a ponto de ficar na posição ortostática, a ponto de ficar de pé. Tá? E para eu ficar de pé, eu preciso equilibrar o meu corpo. Como que é o equilíbrio? Eu preciso organizar as partes do meu corpo de modo que eu consiga sustentar uma determinada posição. Eu preciso organizar a massa do meu corpo de modo que eu consiga manter uma posição com essa massa. E o ponto central
que equilibra toda a massa do meu corpo é chamado de centro de gravidade. Esse ponto central, ele leva em consideração o peso ou a quantidade de massa, né? Já que a gente está na Terra, nós podemos usar tanto peso quanto massa. Tanto da extremidade superior quanto da extremidade inferior. Conforme eu movimento os meus braços e as minhas pernas, o meu centro de massa ele precisa se deslocar para poder manter o meu equilíbrio. Tá? Então vamos olhar para essas duas figuras aqui especificamente para a gente poder entender melhor. Se vocês pegarem uma régua ou um objeto reto e passar em cima dessas linhas, dessas bolinhas vermelhas, vocês vão perceber que elas não estão na mesma altura. Elas não estão na mesma altura. Tá? Essa bolinha vermelha representa o centro de massa. O centro de massa da criança que está com os braços sei lá, os braços em semi-abdução, esse centro de massa, ele está um pouco inferior em relação ao dessa criança que fez a abdução do membro superior. Tá? O centro de massa dela está um pouco mais acima do que o dessa criança aqui. Por quê? Essa criança, ela tem uma determinada quantidade de massa localizada na parte inferior do corpo, levando em consideração a posição dos membros inferiores do braço, em relação a essa criança, que tem uma quantidade maior de massa na parte superior do corpo, fazendo essa abdução. Essa criança está equilibrando mais massa na parte superior do corpo do que essa, que está com o braço abaixado. Consequentemente, se eu estou equilibrando mais massa na parte superior do meu corpo, o meu centro de gravidade tende a se deslocar levemente para a região superior do meu tronco, de modo que o ponto de equilíbrio de todo o meu corpo acompanhe essa mudança de posição do meu corpo. Acompanhe essa mudança do posicionamento de determinadas partes do meu corpo, consequentemente, da distribuição do peso do meu corpo, para que eu possa manter a minha posição ortostática. Tá? Então, se eu estou com um posicionamento em semi-abdução, começando uma abdução do meu braço, eu tenho uma quantidade de massa na parte superior do meu corpo e outra na parte inferior, equilibrada, uma quantidade equilibrada de massa na parte superior e outra na parte inferior. Meu centro de massa é um ponto. Se eu faço a abdução dos meus braços, eu tenho mais massa aqui na região superior do que eu tinha aqui, ó. Consequentemente, o meu centro de gravidade, o ponto onde eu equilibro toda a massa do meu corpo, se desloca para equilibrar agora meu braço que está aqui em cima, localizado superiormente. Saindo da posição ortostática, se eu resolver mudar minha posição, resolver ficar na posição horizontal, eu ainda vou ter localizado de um lado a parte superior do meu tronco e do outro a parte inferior. Eu ainda vou ter aqui uma distribuição do peso do meu corpo e o meu centro de massa vai se deslocar também para equilibrar igualzinho dos dois lados, a região com mais massa com a região que tem menos, né? Ou nesse caso, como eu tenho só um membro inferior aqui, e eu tenho mais massa no meu tronco, na minha cabeça, no meu membro superior, eu vou precisar equilibrar melhor essa parte do corpo em relação a essa, distribuindo força no membro inferior que eu estou colocando no chão e também fazendo contração muscular o suficiente para que eu possa manter o meu equilíbrio nessa posição. Se eu viro de ponta cabeça, ó, o meu centro de massa em relação a essa criança já mudou, já está mais localizado inferiormente. Aqui, ó, de ponta cabeça, eu tenho uma outra distribuição de peso do meu corpo. O meu centro de massa também tende a se deslocar para acompanhar essa distribuição de peso corporal. Tá? Ou seja, o deslocamento do centro de massa, ele é um indicativo de movimento. Ó.
Aqui antes de eu falar desse artigo, eu vou mostrar esse gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho a localização do centro de massa de um corredor e de um nadador. Percebam que o centro de massa, o centro de gravidade do meu corredor está mais localizado superiormente e o do meu nadador inferiormente. Por quê? Quando eu vou realizar o meu movimento, eu faço a inclinação do meu corpo e eu posiciono principalmente membros inferiores para manter a minha posição, a minha postura, a distribuição do meu corpo muda de tal forma que aonde o ponto central, onde toda a massa do meu corpo se equilibra, está mais localizado superiormente. Nem tanto pela quantidade de massa que eu tenho aqui em cima, mas pelo deslocamento que eu vou fazer e pela maneira que essa massa vai se comportar quando eu começar a correr. Quando eu começar a correr, eu vou projetar o meu corpo para frente. Né? Projetando o meu corpo para frente, eu mudo minha postura, mudo a distribuição da massa, e aí para eu não cair, perder o equilíbrio e cair, eu preciso posicionar meus membros inferiores para poder manter o meu centro de massa, para poder manter o ponto central de equilíbrio do meu corpo. Já o nadador, ele está numa postura, numa posição horizontal em relação à verticalidade do corredor, e o nadador vai ter outra distribuição de massa. Por exemplo, os membros inferiores tendem a se locomover inferiormente e a parte superior do tronco e membros superiores tendem a se locomover superiormente durante a natação, independente do movimento que ele vai estar fazendo. Então, a região onde eu vou distribuir a minha massa, ela também se altera para eu manter a minha postura e tanto parado quanto em movimento na água. Né? Conforme eu tenho essa oscilação de movimentação e de posição do meu corpo para fazer a minha natação, o meu centro de massa também se locomove para poder acompanhar essa nova distribuição da massa corporal e, consequentemente, para poder manter o meu equilíbrio. Tá? E isso é curioso porque nesse paper aqui, velho, de quando eu entrei na graduação em 2010, os autores, eles fizeram um levantamento. O seguinte levantamento. Cara, tem alguma coisa... Perdão, eles fizeram um levantamento, eles viram que nas provas de atletismo, atletas negros, historicamente, têm conquistado mais ouro, têm sido mais campeão nas Olimpíadas. E nas competições de natação, historicamente, atletas brancos têm predominado. Né? E aí eu estou falando das etnias. Claro que você tem atletas negros que foram nadadores que tiveram êxito e tiveram atletas brancos que foram corredores que tiveram êxito. Mas os atletas negros nas Olimpíadas predominavam na corrida e os brancos predominavam na natação. Tá? Atletas pretos ou negros, né? Eu estou utilizando o termo do artigo. Aí, o que esses caras resolveram fazer? Eles começaram a pegar dados antropométricos, ou seja, pegaram comprimento e diâmetro de membro superior, de membro inferior, diâmetro do tórax. E aí eles começaram a fazer uma estimativa do deslocamento desse centro de gravidade desses atletas durante as provas. Tá? E o que eles concluíram? Aqui é um gráfico fazendo a correlação da altura sentado com a altura completa do atleta. E esse ponto central é justamente a intersecção da altura sentado com a altura em pé do meu atleta. Depois de pegar os dados antropométricos, diâmetro de braço, altura, largura do tórax, diâmetro e comprimento de membro inferior,
Eles chegaram na seguinte conclusão: atletas pretos ou negros possuem membros inferiores maiores, mais finos ou com menor diâmetro, e o centro de gravidade desses caras estava mais elevado, mais próximo do tórax. Brancos possuíam tórax mais largos, membros superiores maiores, e o centro de gravidade desses caras tinha uma tendência a ficar mais perto da linha da cintura, um pouco mais abaixo. E os asiáticos, que tem efetividade em ambas as provas, mas não tem um predomínio, possuem as mesmas características dos brancos, só que eles têm uma estatura menor em relação aos brancos, e nesse aspecto os brancos levam mais vantagem. E aí branco eu tô falando de canadense, norte-americano, britânico, norueguês, alemão, papapá. Negros também eu tenho, aqui eu tenho US e US Whites, né, que eu tenho os negros norte-americanos e os brancos norte-americanos. Aqui, ó, negro norte-americano aqui embaixo também. E aí aqui a gente já vê que, por exemplo, países da Ásia tende a ter menos estatura tanto em pé quanto sentado em relação a países anglo-saxões, no caso britânico, americano, canadense, ou países europeus. Alemanha, Noruega, cadê a seta aqui? Ó? Alemanha, Noruega. Então, ainda que esses atletas asiáticos tivessem a mesma largura de tórax, a mesma proporção de membros superiores, a baixa estatura faz com que na natação eles não tivessem o mesmo desempenho, eles não conseguissem ser mais rápidos. Já os atletas negros, eles tinham uma boa estatura também, mas o diâmetro dos membros inferiores, a altura desses membros inferiores e o posicionamento do centro de gravidade fazia com que esses caras levassem mais vantagem na corrida, né? E aí a gente volta para esse desenho aqui, ó. Aqui eu tenho os atletas brancos, europeus ou norte-americanos e canadenses, enfim. E aqui eu tenho os atletas negros. Os atletas brancos, pela distribuição deles, eles tendem a ter o centro de gravidade mais perto da linha da cintura, e os atletas negros, o centro de gravidade mais perto do tórax. Esse centro de gravidade superior favorece a movimentação vertical, favorece a movimentação correndo de pé, e esse centro de gravidade mais perto da linha da cintura favorece a natação, favorece a movimentação na posição horizontal, galera. Tá? Então, do ponto de vista biomecânico, os aspectos antropomórficos. Porque se eu falar composição corporal, eu tô falando de gordura, de músculo. Os aspectos antropomórficos, né, que eu tô falando de antropometria. Os aspectos antropomórficos, né, a maneira como é distribuída a média da estrutura corporal de um atleta, muda o centro de gravidade desse cara, e esse cara leva mais vantagem numa determinada modalidade de exercício. Se esse cara tiver centro de gravidade mais localizado superiormente, o ponto onde a massa dele é equilibrada for mais perto do tórax, esse cara leva mais vantagem correndo, mais vantagem no deslocamento vertical. Agora, se o cara tiver centro de massa mais perto da cintura, o centro de gravidade mais localizado, a distribuição da massa mais perto da cintura, esse cara leva mais vantagem nadando. Ele consegue ter mais equilíbrio na posição horizontal e leva mais vantagem nadando. Mas é isso. A definição de centro de gravidade é porção do qual o meu corpo mantém o equilíbrio de toda a massa corporal. E aí conforme eu mudo minha posição, o ponto onde minha massa se equilibra também muda, né? Para poder acompanhar a distribuição da massa do meu corpo, poder manter o meu equilíbrio numa determinada posição, numa determinada postura.
Bom, a Aline respondeu que tá tranquilo, então vamos continuar, galera. Densidade, galera, densidade. A densidade, a definição pura dela vai ser a quantidade de massa dentro de um volume, tá? Nós vimos que volume é o espaço que um determinado corpo ocupa. Só o espaço que uma determinada um determinado objeto, um determinado corpo ocupa na sua presença. A densidade é a quantidade de massa dentro desse volume. Tá? O peso específico, ou seja, o peso levando em consideração a densidade, ela é diretamente proporcional à densidade. Quer dizer, o peso específico é diretamente proporcional à densidade de um corpo, ou seja, quanto mais peso específico, maior é a quantidade de massa presente dentro de um corpo. Né? E aí, por isso que eu coloquei aqui dois exemplos, uma bolinha de golfe, uma bolinha de tênis de mesa, e aqui dois caras com o mesmo peso, mas com composições corporais diferentes. Não sei se todo mundo já teve oportunidade de segurar uma bolinha de golfe. Eu só tive essa oportunidade porque um amigo meu trabalhava num campo de golfe, ele me deu uma, porque eu nunca joguei golfe na minha vida. Mas tênis de mesa, na escola da família aí, a gente sempre jogou. Tentava, pelo menos. Se eu pegar a bolinha de tênis de mesa e pegar a bolinha de golfe, eu vou olhar que o volume delas, o tamanho, o espaço que elas ocupam é o mesmo. Tá, a bolinha de golfe ela pode ser pouca coisa maior. Mas o volume, o espaço, é o mesmo. Só que, com certeza, a bolinha de tênis de mesa ela é mais leve do que a bolinha de golfe. Bolinha de tênis de mesa é infinitamente mais leve. A bolinha de golfe é pesada. Se aquilo acerta na cabeça, dói. Por que, que a bolinha de golfe é mais pesada? Porque ela tem mais massa dentro dela do que a bolinha de tênis de mesa. A bolinha de tênis de mesa tem bem menos massa dentro dela. Então, é aí que entra o nosso conceito de densidade. Quanto mais, por mais que dois corpos ocupem o mesmo espaço ou possuam o mesmo, o mesmo peso, o preenchimento com massa, quanto mais preenchido com massa um corpo, mais denso é aquele corpo. Tanto para corpos de mesmo volume e massas diferentes, quanto para corpos com o mesmo peso e volumes diferentes. Tá? No caso das bolinhas, eu tenho um volume. Não é igual, mas ele é semelhante, não tem diferença. A bolinha de golfe é um pouquinho maior. Só que a bolinha de golfe tem mais massa dentro dela. Por isso que ela é mais pesada. A bolinha de tênis de mesa tem menos massa. Então eu falo que a bolinha de golfe ela é mais densa do que a bolinha de tênis de mesa. Os dois caras aí, eu tenho um maluquinho, o atleta, e eu tenho outro cara gordinho aqui do lado. Os dois caras pesam a mesma coisa. A mesma coisa. Só que o cara que tá gordinho, ele tem mais gordura, mais tecido adiposo no seu corpo. E o outro tem mais massa muscular no seu corpo. O que acontece? A massa muscular é justamente chamada de massa magra porque ela não tem gordura, ou seja, ela é toda preenchida por tecido muscular. Já o tecido adiposo, ele é um tecido relativamente menos preenchido. Ele é preenchido com gordura, só que a gordura é menos densa que o músculo. A gordura, a célula gordurosa tem menos massa do que a célula muscular. Então, o corpo do cara atleta malhado é mais denso
tem mais massa preenchendo o corpo dele do que o do gordinho, que tem mais gordura preenchendo o corpo dele. Os dois têm o mesmo peso, mas a densidade do corpo do cara que é treinado, que tem mais massa, é maior do que a densidade do corpo do gordinho. Tá? Densidade eu aplico em tudo na vida. Aquele exemplo, quando eu vou falar de hemodinâmica, de viscosidade sanguínea. Eu dou o exemplo da jarra de água e a jarra de vitamina de abacate, ou vitamina de banana, né? Qualquer vitamina que a gente quiser escolher. Na hora que eu pego os dois líquidos e viro, a água flui mais fácil e mais rápido que a vitamina de banana. O líquido da água é mais fino do que o da vitamina de banana, que é mais viscoso. Por quê? Na água, ainda que eu tenha a mesma quantidade, o mesmo volume dos dois, eu tenho mais massa na minha vitamina de banana, porque eu tenho leite, banana, açúcar, dependendo eu coloco uma maçãzinha aí no meio, quem gosta de whey, mete whey também. E a água não, a água tá pura. A água é só a água. Então, na composição da massa ali do meu líquido de água, eu tenho menos massa do que na vitamina de banana. Então, a densidade da vitamina de banana é maior do que a densidade da minha água. Neblina. Vamos pensar agora, não sei se aí Assis tá calor, aqui em Prudente choveu, caiu uma tempestade à tarde que eu achei que não ia ter internet para dar aula agora. Mas vamos lá, agora nós estamos numa época de calor, na transição para o frio, né? Mas numa época de calor, e o ar nós quase não enxergamos, né? O ar está presente, mas está invisível. Quando está muito frio, aquele frio feio de manhã, tem neblina. Nós olhamos assim, tem aquela massa branca presente no ar. Tem neblina, porque no ar eu tenho mais partículas de água, a temperatura do ar está menor em relação a agora, que está mais quente. Então, a massa do ar da neblina, ela está mais preenchida. O ar da neblina está mais preenchido com massa do que o nosso ar agora, do céu limpo, azul, sem neblina, sem nada aqui. Tá? Então, a densidade do ar da neblina é maior do que a densidade do ar quando está calor. Então, quanto menos massa eu tiver num corpo, menor é a sua densidade. Quanto mais massa eu tiver, maior a sua densidade. Isso falando de mesmo volume ou de mesmo peso. Torque, galera. Torque é embaçado, torque, cara. Torque é o efeito rotacional de uma determinada força. Antes de eu falar de torque, alguém quer fazer alguma pergunta de densidade? Também não. Tranquilo. Galera tá matando no peito, então é nóis. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá um toquinho aí. Vamos lá. Torque, galera. O efeito rotacional da aplicação de uma força, né? Quando eu aplico uma força, por definição, eu gero um movimento. Eu aplico força, eu gero um movimento. Tá? O resultado dessa força é movimento. Se eu aplico força cêntrica, se eu aplico força bem no ponto central do meu corpo, o meu corpo ele se movimenta do ponto A ao ponto B. Ele faz um movimento que nós chamamos de movimento de translação. Se eu aplicar uma força excêntrica, ou seja, se eu aplicar uma força em uma das extremidades do meu corpo, não aplicar mais no centrinho bonitinho, se o meu corpo estiver preso a um eixo,
ele vai fazer rotação. Ele vai fazer um movimento angular. Tá? Tá aqui preso no eixo, eu aplico a força, ele roda. Se o meu corpo não tiver preso a nenhum eixo, e eu aplicar uma força excêntrica, ele vai fazer tanto a rotação quanto ele vai fazer a translação. Ele vai rodar, ele vai girar em torno de si, ao mesmo tempo que ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Tá? Esse efeito rotacional que eu aplico num corpo, quando eu aplico uma força excêntrica, ou seja, quando eu aplico uma força em uma extremidade, esse efeito de gerar um movimento rotacional chama torque. Torque. A porta do cômodo que está mais perto de vocês aí na casa de vocês, ela abre e fecha em virtude do torque, tá? É em virtude do torque. Eu tô com a minha porta presa aqui no eixo do meu batente. Quando eu quero abrir a porta, eu faço um movimento rotacional e abro a porta. Dali a pouco eu vou fechar, eu puxo a minha porta e fecho, tá? Essa extremidade que está a minha maçaneta que eu abro e fecho é a aplicação da minha força excêntrica. Eu não estou aplicando a força diretamente na parte central da porta. Eu estou aplicando a minha força numa das extremidades. Como a minha porta está presa a um eixo, ela está rodando. Se por um acaso a minha porta não tivesse presa a um eixo, ela iria se deslocar do ponto A ao ponto B, fazendo também a rotação. Ela ia fazer o mesmo movimento que a Terra faz. Ela ia fazer uma rotação e uma translação. Porque a Terra faz isso. A Terra ela tem um movimento de rotação, ou seja, ela gira em torno do próprio eixo, o eixo que passa longitudinalmente na Terra, ela gira em torno desse eixo. Ao mesmo tempo que, como ela não tá, a Terra não está presa a nenhum eixo cósmico, nenhum ponto fixo, não tem nenhum palito espetando a minha Terra aqui para ela ficar presa num lugar, conforme ela faz um movimento de rotação, ela também faz um movimento de translação. Ela se desloca do ponto A ao ponto B, ao passo em que ela está fazendo rotação. Tá? Então eu consigo produzir torque preso a um eixo e solto no meu espaço. Eu consigo girar em torno do meu eixo preso num ponto específico, num eixo, ou solto no espaço. Basta que eu aplique força em uma das extremidades do meu sistema, das extremidades do meu corpo.